Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer a companhia de cada um dos senhores e das senhoras e vamos juntos hoje estudar um pouco mais e aprofundar essa verdade tão maravilhosa. Como todo evento sempre começa com oração, vamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus e juntamente comigo fazer essa oração que consta no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 109, é a oração para tornar o lar um paraíso. O meu livro é 37ª impressão, ok? Então você pode assumir uma posição confortável, fechar os olhos. Quem tiver o livro pode acompanhar também a leitura e quem quiser também pode ficar em posição de oração para que possamos sentir fortemente as palavras de Deus que serão ditas agora nesta oração. Vamos lá então? Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, é a natureza búdica, é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que se desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizado com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é um mundo material em absoluto. Por isso, meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso. E sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a presença de cada um nessa noite agradabilíssima, onde poderemos estudar um pouco mais e aprofundar temas maravilhosos da filosofia e da espiritualidade, proporcionados por esse ensinamento tão especial que é o ensinamento da Seiichi Noe. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho no canal da Meditação Shinsokan e no canal da Seiichi Noe do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito, muito, muito obrigado. Não consigo responder, mas saiba que eu leio e envio vibrações de muito carinho, de muito amor a todos vocês. Um abraço para todo mundo que está no Brasil nos assistindo, um abraço para quem está fora do Brasil e está nos assistindo. Meu muito, muito, muito obrigado. Agradeço profundamente o avanço tecnológico que permite que nós possamos hoje, em qualquer lugar do mundo, trocar essas experiências e aprofundar ainda um pouco mais os nossos conhecimentos sobre a espiritualidade e a essência da vida. Meu muito, muito, muito obrigado. Hoje nós estamos com esse tema que ele é bem profundo. Fuja dos falsos profetas. E eu quero abordá-lo lembrando que essa abordagem não vai ser uma abordagem completa. É um assunto que você tem muitas vertentes e você tem muitos aspectos pelos quais você pode trabalhar. Então, eu não vou conseguir aprofundar em todas as vertentes. Então, eu vou pegar um ponto, nesse ponto eu vou trabalhar e sobre ele nós vamos discorrer.
ok? Então, não vou esgotar o assunto, até porque o assunto ele é rico, tem muita coisa para ser dita, mas eu vou tentar abarcar os principais pontos. E vamos lá. Para que nós entendamos isso, é fundamental que a gente faça uma análise um pouco histórica dos movimentos religiosos e para que a gente possa contextualizar. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos entender um pouco, fazer um pouco na viagem sobre o crescimento das religiões no mundo e entender como é que esses falsos profetas se ajustam nos dias atuais. Lembrando que não há uma crítica a religiões, nada. Todo movimento humano, ele tem criações divergentes, ele tem diferentes formas de pensar, então não há uma crítica, é simplesmente uma análise de fatos para que a gente possa compreender e contextualizar isso para a nossa realidade atual. E eu acho interessante que, uma vez, conversando com uma amiga minha, ela soltou essa frase e eu comecei a pensar um pouco sobre esse assunto e graças ao pensamento da seita, onde o professor Masaru Taniguchi ele explica de uma maneira fantástica, eu pude compreender. Ela falou assim para mim: João, tome muito cuidado aonde você está, porque você está sendo encantado pelos falsos profetas. E a pergunta é, o que é o falso profeta? Mas para nós começarmos, vamos fazer uma pequena análise sobre as duas grandes religiões mais comuns a nós, o cristianismo e o budismo. Eu digo budismo porque o Brasil tem uma vasta colônia japonesa e o budismo e o shintoísmo são religiões muito características do Oriente. Então vamos lá. Tanto no budismo quanto no cristianismo nós temos um fato comum. Seus líderes não escreveram. Eles não foram autores de livros, e sim os seus seguidores. Dentro do cristianismo, em especial, e eu vou trabalhar o cristianismo aqui agora, porque o cristianismo acaba sendo um ensinamento de maior acessibilidade a nós aqui do Brasil. Dentro do cristianismo nós temos umas características muito interessantes. Não só Jesus não escreveu, como os livros que foram escritos, eles foram escritos muitos anos após o falecimento de Cristo. Então, os livros foram escritos, os evangelhos foram escritos, e a sua difusão, a sua propagação, ela era muito boca a boca. Eles trabalhavam muito nas suas comunidades. Com a instalação com a instalação da religião cristã como religião oficial do Estado romano, é que você começa a ter uma divulgação em âmbito continental, que é exatamente por toda a região em que o Império Romano instalava-se na região ali da Europa, norte da África, parte da Ásia. E o Império Romano, ele nessa vastidão que ele tinha, ele começa a divulgar. E qualquer ensinamento que precisa ser divulgado, ele precisa ser trabalhado com uma peça fundamental. Então, começaram a se reunir para estruturar aquele livro que seria o principal livro de divulgação do cristianismo. Então, começaram a ter concílios, e nesses concílios, um deles determinou quais livros entrariam e quais livros não fariam parte do ensinamento cristão. Se você se atentar, o cristianismo ele surge dentro da prática religiosa judaica, que era do povo judeu, que era uma província romana. Então, as tradições judaicas, elas são mantidas nos primórdios do cristianismo. Os romanos, quando pegam a religião cristã como religião oficial, eles adaptam as práticas judaicas, que agora estavam com roupagens cristãs, para as suas tradições religiosas, que o Império Romano tinha utilizava-se da religião grega, então utilizava-se do pensamento grego como religião, então eles eram politeístas, eles acreditavam no Olimpo e nos deuses.
Então eles pegam de uma religião politeísta, transformam-se numa religião monoteísta e pegam as suas tradições e adaptam às tradições que estavam sendo construídas pelos primeiros cristãos. Então, ou seja, você tem toda uma adaptação. E você pega nos evangelhos que foram escritos há muitos anos atrás, você pega vários trechos que falam dos falsos profetas. Se você fizer uma consulta rápida, você acha pelo menos 7 trechos que vão falar dos falsos profetas. Tome cuidado que aqueles que se levantarão de fazendo coisas fantásticas, mas serão os falsos profetas, aqueles que se mostram como cordeiros, mas na verdade são lobos, são os falsos profetas. Não acredite nos falsos profetas como seus pais. Então você vai ter muitos trechos dentro da Bíblia Sagrada que vão falar dos falsos profetas. Vamos contextualizar na época. Olha que interessante. Na época que o cristianismo estava surgindo, não havia uma liderança. A pessoa que se levantou como primeiro líder cristão, e ganhou notoriedade, porque os apóstolos, eles continuaram a pregar o evangelho pós-morte de Cristo. Então, Cristo morreu e os apóstolos continuaram a pregar. Todos os apóstolos tiveram mortes trágicas, ou crucificados, ou decapitados, todos eles foram perseguidos ainda pós-falecimento de Cristo, e quando eles continuaram a pregar o evangelho. Poucos chegaram em idades avançadas, e num determinado momento, dentro dessa igreja cristã, dessa semente da igreja cristã, você tinha 2 apóstolos. Pedro, que era o apóstolo que caminhou com Cristo, aquele que viu os milagres de Cristo, e Paulo, que era um perseguidor de cristãos, que vê a imagem de Cristo, fica cego e depois ele volta a enxergar e se converte ao cristianismo 30 anos após, aproximadamente 30 anos após o falecimento de Cristo. Então você tem Pedro, que já era de idade, para aquela época, pensa só, 30 anos já era uma pessoa extremamente madura. Nós estamos falando do ano 30, do ano 40, do ano 60 depois de Cristo. Então você tem Pedro com mais experiência e Paulo novo. Pedro era pescador, ele era analfabeto. Pedro era uma pessoa que não tinha estudo, ele não tinha desenvolvimento intelectual. Paulo era romano, ele tinha cidadania romana. Paulo dominava a língua, Paulo dominava a cultura, Paulo era culto. Há um racha dentro desse primeiro pensamento cristão, porque Pedro queria manter o cristianismo na seara da doutrina judaica. Paulo achava que não, que o cristianismo tinha que assumir a sua figura, e os dois começam a primeira, entre aspas, a primeira cisão dentro da igreja, e dentro dessa briga Paulo sai vitorioso e Paulo começa a difundir o cristianismo com muito mais força. Tanto que várias cartas que constam na Bíblia Sagrada são escritas por Paulo. Há inclusive historiadores, um grupo de padres ingleses, que defende que a Bíblia ela é muito mais trechos de Paulo do que da própria essência do que aconteceu na época de Cristo. Mas vamos lá, isso daí é pensamentos que são trazidos. O que acontece? Você observa que no momento em que parte o mestre, como ele não deixa nada escrito e os escritos são formados pelos seus seguidores, você há uma possibilidade de pessoas se apropriarem daquele ensinamento e se levantarem pregando algo que não era a essência. A essa apropriação, eles já se atentaram para falar: tome cuidado com os falsos profetas. E mais, há um pensamento dominante na época no qual houve a ruptura. Ou seja, o pensamento anterior era o pensamento de que Deus é cruel, Deus é punitivo, Deus é vingativo. Jesus Cristo faz um rompimento com esse pensamento, trazendo a ideia de Deus amoroso. Deus é Pai misericordioso, Deus é Pai
grande Pai que nos ama. Esse rompimento você tem como o antigo pensamento sendo trazido como falso profeta. E você tem o desenvolvimento da igreja cristã. A partir daí, você começa tendo as construções daquilo que seria o sagrado. Então você tem os concílios de Nicéia, concílios de Constantinopla. Eles começam a construir e forma o livro que hoje nós conhecemos, pelo menos em parte, como a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ainda vem sofrendo alterações desde a sua formação nos primórdios até os dias atuais. E dentro dessa formação, se você for reparar, você tem uma abertura de leque para vários movimentos dentro do cristianismo. Dentro da Igreja Católica, você tem seções dentro da Igreja Católica, você tem a Igreja Ortodoxa, você tem a Igreja tradicional, que é muito... que é tida lá na Grécia, em outras partes. Você tem a Igreja Romana, a Igreja Apostólica Romana, que é a que foi difundida mais aqui para nós do Ocidente, nas Américas. Então, ou seja, você tem linhas dentro da Igreja Católica e linhas que surgem com o protestantismo. Exatamente quando há esse movimento de releitura da Bíblia Sagrada, de possibilidade de abertura, retirada do poder da dificuldade da língua, porque todos os eventos cristãos realizados na Idade Média eram feitos em latim. Então Lutero se rebela contra isso e decide traduzir a Bíblia Sagrada e se afastar dos dogmas impostos pela igreja medieval. Então começa os movimentos protestantes que protestavam contra aquele domínio da igreja, e você tem a abertura de hoje, o que é chamado de protestante, que se abriu em várias linhas, calvinismo, outras linhas de pensamentos, e você tem uma abertura ainda maior no leque, com a chegada dessa nova visão que abriu novas fronteiras via Estados Unidos. Estados Unidos você começa a ter o primeiro pensamento fundamentalista religioso. Olha que interessante, quando a gente pensa em fundamentalismo, sempre a gente tem aquela associação ao pensamento árabe, ao pensamento do islamismo, quando o fundamentalismo ele tem origem nos Estados Unidos com o pensamento cristão, em que o pessoal começa a pegar a Bíblia e ler a Bíblia ao pé da letra, não podia sair daquilo que estava na literalidade, então eles começam a se tornar fundamentais. Porque se a gente for pegar historicamente, olha que interessante, nas invasões que nós tínhamos, tanto de cristãos quanto de árabes, na capital, hoje, capital de Israel, que é Jerusalém, na cidade santa de Jerusalém, você vai ver muito mais radicalismo dos cristãos nas cruzadas do que dos próprios árabes quando vão dar retomada. Então as cruzadas, elas massacravam muito mais do que os árabes quando eles retomavam, porque eles têm uma principiologia muito grande. Mas não importa, qualquer livro, se você for fundamental, você vai tender a ser o radical. Para ser fundamental, você tem que abrir mão de alguma coisa, porque como os livros são extensos, você não consegue viver o fundamental em tudo. Em tudo você tem que ter abertura. Então o que acontece? O fundamentalismo, ele surge, junto com o fundamentalismo você tem novas visões, novas leituras do cristianismo, e você começa a ter os movimentos pentecostais, neopentecostais, que hoje em dia nós temos inúmeras aberturas das igrejas evangélicas, em especial no Brasil. Só no censo de 2007, olha como é que eu estou desatualizado, no censo de 2007, nós tínhamos aproximadamente 2.400 nomenclaturas de igrejas evangélicas diferentes. Para que eu estou mostrando isso? Para mostrar que diversificou demais. Nós não temos hoje em dia uma igreja cristã, nós temos 3.000 maneiras de você ler o cristianismo. O mesmo aconteceu com o budismo. O budismo, cada mestre que veio escrevendo sutras ou veio escrevendo verdades, fundou ou acabou originando uma linha de pensamento budista. Então você não tem um budismo, você tem várias linhas budistas de pensamento. Aí o ponto principal é o seguinte, tá ok, nessa confusão toda, quem são os falsos profetas?
Porque todo mundo começa a apontar para todo mundo. Não, você é um falso profeta porque você entende diferente de mim. Você é um falso profeta porque você pensa diferente de mim. E muitas vezes, eu quando chego com esse pensamento da Seichonoye, na hora que eu vou divulgar, algumas pessoas viram para mim e falam assim, você está caindo no falso profeta, porque esse pensamento é do ruim. Aí eu falo, que interessante. Uma vez, quando chegaram para mim e falaram assim, João, a Seichonoye é do falso profeta. Professor Masaharu Taniguchi é uma pessoa que ela está te levando para o mal, ela vai te levar para o inferno. Aí eu falei, olha que interessante, pensa comigo, pedi para a pessoa que assim falava comigo, para a gente filosofar um pouquinho sobre a vida. Eu falei, a Seichonoye me possibilitou ser uma pessoa melhor comigo mesmo. Ela possibilitou-me ser melhor com os meus pais. Ela possibilitou-me ser melhor com a minha família. Ela me possibilitou ser melhor como cidadão. Ora, por que seria um falso profeta se o que ele está me ensinando é exatamente o que está dentro da Bíblia Sagrada? Eu estou sendo reverente com os meus pais, porque na Bíblia Sagrada ensina honrar pai e mãe. Está me ensinando a ser melhor comigo. E na Bíblia Sagrada, Jesus ensinou, ama ao teu pai com todo o teu espírito, toda a tua alma e teu coração. E ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é um mandamento bíblico eu ter amor próprio. E não só eu tenho amor próprio, como eu melhorei com as pessoas. Eu passei a amar melhor as pessoas. E Deus, eu comecei a ter muito mais reverência, amor e a sentir o amor de Deus. Será que é falso profeta só porque usa palavras diferentes das que você usa? Será que é a formalidade que define quem é o correto e quem não é o correto? Ou é a essência? E a pessoa parou e ficou pensando, puxa, não tinha visto por esse lado. Porque se for a formalidade, nós temos só no cristianismo, 3.000 linhas. Então, qual dos 3.000 está certo? Porque se não é para acreditar nos falsos profetas, quem são os falsos profetas? E se de repente todo mundo é falso profeta? Porque está todo mundo perseguindo alguma coisa que está equivocada. Afinal, como eu vou saber quem está certo, quem está errado? Jesus Cristo disse, julgue a árvore pelos seus frutos. Então, quando a gente começa a compreender, a gente fala que o falso profeta não é uma formalidade. O falso profeta é uma maneira de viver. Por quê? Não é a formalidade que vai dizer quem está certo ou quem está errado. É a essência do viver e da prática. Então, quando nós aprofundamos e nós compreendemos isso, a gente começa a entender, poxa, que legal. Então, o que vai dizer se uma pessoa é realmente religiosa, uma pessoa é realmente espiritualizada, são os seus atos e não simplesmente as suas crenças pessoais. Aí quando a gente pensa assim, a gente abre o leque e a gente fala, puxa, que maravilha. Por isso que a Seichonoye, quando ela vem em um dos seus pilares, ela afirma, todas as religiões que pregam a vida são vieram do mesmo Deus. Olha que coisa grandiosa. A Seichonoye, ela abre o leque porque ela não afirma, eu sou certa. Ela fala, todas são certas. Todas são certas, porque em todos os ensinamentos religiosos tem a mesma verdade que a Seichonoye prega. Nós só utilizamos palavras diferentes, mas a essência é a mesma. Então, se perguntarem para a gente, o cristianismo é maravilhoso? É maravilhoso. O budismo é maravilhoso? É maravilhoso. O islamismo é maravilhoso? É maravilhoso. Porque qualquer ensinamento religioso que te possibilita manifestar Deus, ali está o amor do sagrado. Então, nós não somos os donos da verdade, porque a verdade é de todos. O que nós oferecemos é um caminho fácil, um caminho de fácil compreensão, mas que exige esforço, um caminho de fácil compreensão para você aprofundar na grandiosidade da verdade. Da grandiosidade da verdade. Ou seja, é um caminho de fácil compreensão para uma grande elevação. Mas isso quer dizer que, então, só quem é da Seichonoye é bom? Não. Eu conheço pessoas cristãs que são maravilhosas e às vezes me dão um banho de prática religiosa. Eu conheço pessoas budistas que são maravilhosas, que, meu Deus, eu olho e falo assim, quando eu crescer eu quero ser igual fulano.
Mas da mesma maneira, eu conheço pessoas cristãs que são assim, um pouco afastadas do que o cristianismo prega. Eu conheço pessoas budistas que eu falo assim, de budista não tem nada, porque não vive a realidade. Da mesma maneira, eu conheço pessoas dentro da Seichonoye que são fantásticas. Mas eu também conheço pessoas dentro da Seichonoye que eu me pergunto, o que fazes aqui, ó turista espiritual? Porque praticar e viver o ensinamento não tem nada a ver. Então, não é a religião que é a correta ou não é correta, é a postura com que a pessoa lidar com aquilo que tem. Ué. Tem pessoas que pegam a faca, você tem várias facas de várias marcas. Você tem as facas Guinso, que são aquelas facas das propagandas antigas, nem sei se existe mais, que cortavam tudo. Vocês têm as facas Tramontina, corte rápido, você tem as facas lá, as marcas mais genéricas, né? Aí o que acontece? Você tem várias facas, todas elas servem para a mesma coisa, cortar. Umas pessoas vão cortar legumes, frutas, outras pessoas vão cortar lá os seus pratos deliciosos, outras pessoas vão cortar a mão, vão cortar o braço, vão utilizar para fazer coisa ruim. A pergunta é, o problema é a faca? De forma alguma. O problema são como as pessoas utilizam aquela faca. Uma faca para uma boa ação, ela é maravilhosa. Tem umas facas que vão ter um poder de corte melhor do que a outra, mas todas continuam sendo facas. E tem outras pessoas que vão utilizar a faca para coisas erradas. O problema nunca foi a faca. O problema é a forma como as pessoas lidam com aquilo. Então o ensinamento religioso é assim. O ponto não é o ensinamento religioso em si, é como as pessoas lidam com esse ensinamento religioso e às vezes algumas irresponsabilidades de algumas pessoas que se dizem líderes espirituais, mas que na verdade são simplesmente pessoas que estão agindo em prol de interesses escusos. Então o que acontece? Nós temos linhas que surgem trabalhando determinados aspectos que não são a totalidade, mas eles se autodeclaram a totalidade. E é esse que é o problema, porque começa a trabalhar o medo. Então a Seichonoye não tem esse viés de disputar com ninguém. A Seichonoye vem com a missão de iluminar. Se todo mundo se iluminar, ótimo, missão cumprida. Então não precisa sequer entrar em conflito com a religião, com outra religião, porque nós não estamos aqui para disputar, nós estamos aqui para viver o amor. Por isso que um dos princípios da Seichonoye é o respeito por todas as religiões. Nós respeitamos. Só que respeitar a outra religião não quer dizer que eu concorde com a maneira como é expressada a verdade pela outra religião. Porque a maneira de expressar, ela pode se alterar e algumas vezes ela é mais eficaz quando trabalhada de outra forma. Ou seja, a Seichonoye, ela tem principiologia, ela tem as suas verdades, ela tem a sua essência própria. Não conflita com as demais, mas ela tem a sua característica, ela tem a sua roupagem. O fato de ter a sua roupagem é a sua individualidade, é a missão dela. Mas isso não quer dizer que eu precise entrar em conflito ou atacar as demais. Todavia, o fato de eu ter a minha individualidade também tem a minha forma de pregação. E o fato de eu ter minha forma de pregação não quer dizer que eu tenha que copiar ou ser igual à forma de pregação das demais. É como as pessoas, cada um tem a sua individualidade. O fato de eu ser individual não quer dizer que eu tenho que concordar com você, que é uma outra individualidade. Mas o fato de eu não concordar não quer dizer que nós estamos em conflito ou brigando. Então pensa só, nós temos a maneira de pregar a verdade e nós levamos essa verdade. E muitas vezes nós apontamos, fazer isso ou fazer aquilo não é o melhor caminho, mas isso não quer dizer que eu estou em conflito. Resumindo, resumo da ópera, tanto o cristianismo, quanto o budismo, quanto o islamismo, quanto qualquer religião que prega a vida, salvam do mesmo jeito que a Seichonoye. Todo mundo salva, desde que a pessoa desperte para a essência do seu ensinamento. A pessoa desperte. Se a pessoa não aprofundar na essência do ensinamento, aí ela vai ficar só nas bordas, aí ela vai estar trabalhando de maneira muito fraquinha, de maneira muito superficial. Então vamos lá. Compreendendo isso, a grandiosidade dos ensinamentos religiosos, aí vem o principal ponto. A religião serve para quê? Qual é a finalidade da religião? É um ponto para a gente começar a aprofundar mais. Jesus Cristo veio para quê?
O cristão vai falar para libertar a humanidade do pecado. Show de bola. Sakyamuni veio para quê? Sakyamuni, quando se tornou iluminado, se tornou Buda, para que Sakyamuni veio? Os budistas vão dizer, para ensinar a natureza búdica de todos. Show de bola. Se Jesus veio para libertar um homem do pecado, e se Sakyamuni veio para libertar os homens da ideia material e se iluminarem, se tornarem Buda ou despertarem para a sua natureza búdica, por que a humanidade continua do jeito que está? Por que a humanidade continua do jeito que está? Ora, nós já temos experiência nessas religiões. Já se vão 2.500 anos do budismo, 2.000 anos do cristianismo. Por que a humanidade ainda não está salva do pecado e ainda não conseguiu manifestar a sua natureza búdica? Muitos vão retrucar e falando, isso é no pós-mortem. Ora, por que no pós-mortem, se nem Jesus Cristo, nem Buda disseram que é pós-morte? Eles disseram que é agora. É agora. Eles vieram para ensinar a salvação no agora, não no pós-mortem. Jesus Cristo não ensinou, olha gente, vamos fazer o seguinte, podem bagunçar, na hora de morrer você se arrepende que você vai para o céu. Isso não é palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo ensina exatamente a manifestar o Deus Pai, a vida de Deus, no agora. Tanto que ele fala é no agora. Ele toma medidas enérgicas, ele realiza os milagres, como o cego que chegou até ele, e ele cospe na lama, torna a lama líquida, passa nos olhos do cego e falam, não é nem teu pai, nem você que são os culpados, isso é para manifestar a glória de Deus e a pessoa volta a enxergar. Por que fez isso? É para viver a verdade no agora. A verdade é o agora. A verdade é o agora. Por que a humanidade ainda não despertou? É exatamente porque as pessoas ainda não se atentaram aonde estão os falsos profetas. Ao invés dos líderes ficarem disputando fiéis, disputando território, disputando poder político, poder de influência, e ficam uns acusando os outros, às vezes da mesma linha, olha que interessante, a mesma linha, com o mesmo livro sagrado, com 90% das práticas exatamente iguais, uma igreja acusa a outra igreja de ser falsos profetas. Aí você fala, então, quem são, na verdade, os falsos profetas? E as pessoas ainda não se atentaram a quem são os reais falsos profetas. Os falsos profetas, gente, muitas vezes, eles estão exatamente acusando outros de serem falsos profetas. Então vamos lá, fuja dos falsos profetas. Falsos profetas. Então você fala uma coisa diferente do que aquilo que as pessoas estão habituadas, você já é taxado de falso profeta. Já tiveram épocas na minha vida que por eu pensar diferente, por eu falar diferente, algumas pessoas já até falaram que eu era anticristo. Você é o anticristo. Eu falei, oxe, que coisa engraçada. Eu sou o anticristo, mas eu falo mais de Cristo do que você. Você não fala de Cristo como eu falo. Só por causa disso eu sou o anticristo? Então são nomes que muitas vezes as pessoas colocam para taxar aquilo que é desconhecido, por preconceito, por preconceitos, e a pessoa não para pensar realmente o que são os falsos profetas. Hoje em dia nós temos 4 grandes falsos profetas que estão aí e ninguém para pensar, ou ninguém para filosofar sobre ele. Falsos profetas não são pessoas especificamente. Falsos profetas são ideias vendidas pelas pessoas, são ideias levadas pelas pessoas, são ideias transmitidas pelas pessoas. E muitas vezes as pessoas que transmitem isso são religiosos, porque a religião também está inserida no contexto social. Então nós estamos vivendo uma realidade social do qual os falsos profetas estão hoje em dia nadando de braçada e as pessoas não estão se atentando. Vamos lá? Eles todos vão se resumir num ponto só. Mas para eu poder chegar nesse ponto só, então eu poderia falar que os falsos profetas é uma linha.
Uma linha. Mas se eu falar agora, eu não vou conseguir depois elencar de uma maneira mais compreensível. Então eu vou trazer quatro facetas que eu chamei dos falsos profetas, seriam esses 4 falsos profetas que vão desaguar num princípio básico de pensamento. O primeiro dos falsos profetas é a beleza. O segundo dos falsos profetas é a riqueza. O terceiro dos falsos profetas é o poder. E o quarto dos falsos profetas é a espiritualidade. Vamos lá discorrer sobre eles. Alguém já deve estar pensando, peraí, beleza, riqueza, poder e espiritualidade, então você está fazendo culto à pobreza, à humildade, à feiura e simplesmente não ter religião, ser ateu? Nada disso. Nada disso. Preste bem atenção. Eu discorri vagarosamente sobre o movimento religioso, eu discorri vagarosamente sobre, não foi profundo, mas foi devagar. Eu trabalhei sobre a questão da origem, de como o pensamento cristão, pelo menos em maior amplitude, ele foi sendo construído no decorrer de milênios, para que nós possamos compreender que hoje em dia você tem uma infinidade de pensamentos ou maneiras de ler a Bíblia Sagrada e muitas vezes a maneira como se lê está baseada nos falsos profetas. E vamos lá, o que é esse falso profeta? Eles todos estão baseados numa ideia primordial, numa ideia única, e eu vou trabalhar cada um deles para a gente poder chegar à mesma conclusão de qual é essa base única. Beleza. Qual é o falso profeta da beleza? É de que a beleza física, ela vai te levar ao amor. Se eu tiver beleza física, eu vou ter o amor. Eu não acredito nisso não. Não? Pega um índice hoje em dia de pessoas que estão sofrendo de depressão pelo excesso de utilização das redes sociais. Você abre no Facebook, você abre no Instagram, se você ficar 10 minutos folheando lá, você vai falar, caraca, só eu que sou feio. Todo mundo é bonito, todo mundo tem um corpo sarado, as mulheres são todas perfeitas, os caras então não tem explicação, todo mundo faz tatuagem bonita, todo mundo está com cabelo massa, todo mundo só come comida bacana, aí você, caraca, é só eu que estou no miojo, é só eu que como arroz e feijão, é só eu que quando vou tirar foto fica com a casca de feijão no dente, é só eu que acordo com o cabelo bagunçado, é só eu que às vezes uso uma roupa feia? Não, todo mundo é roupa de marca, roupa de grife, todo mundo é bonito, todo mundo é fantástico. Então, se eu for bonito como essas pessoas que aparecem para mim, eu vou conseguir o amor. Tanto que as pessoas correm atrás da beleza porque elas acreditam que quanto mais bonitas elas forem, mais o amor elas vão conseguir. Então, se eu for linda, se eu for lindo, eu vou conseguir o príncipe encantado. As mulheres vão conseguir aquele príncipe encantado, os homens vão conseguir aquela princesa encantada, vai chegar aquela pessoa absolutamente linda também, e eu vou conseguir viver as alegrias do amor. Então a beleza física vai me levar ao amor. Na riqueza, o dinheiro vai me trazer felicidade. Então se eu tiver dinheiro, cara, eu vou ser feliz. Preletor, eu não acredito nisso não. Não? É só você ver quantas vezes você joga na Mega Sena, quantas vezes você está na loteria. Preletor, tem algum problema de jogar na loteria? Nenhum. O ponto é, com qual espírito você joga na loteria? Quantas pessoas falam, na hora do dia que eu ganhar na Mega Sena eu vou ser feliz, porque eu vou poder fazer tudo o que eu quero. Então a felicidade está na riqueza. Quem não é rico não é feliz. Agora quem é rico é feliz com certeza. Aí tem uma frase que o pessoal fala, dinheiro não traz felicidade, mas eu adoraria chorar dentro de uma Ferrari. Então as pessoas têm essa ideia, dinheiro não traz felicidade, mas
é tão bom, é tão maravilhoso que até dentro de uma Ferrari eu consigo chorar, porque eu vou ser feliz. É uma ideia que está muito arraigada. Aí quando a pessoa tem dinheiro e é bonita, aí as pessoas ficam morrendo de inveja. Mas morre de inveja, o cotovelo chega, a pessoa fica até com dores nos cotovelos, assim, a pessoa tem até dificuldade para dobrar o braço, de tanta dor de cotovelo que ela tem, porque quando você vê uma pessoa rica e uma pessoa bonita, você fala, com certeza essa pessoa é feliz e é amada. Nossa Senhora! Você vê aquela pessoa naqueles resort, assim, aqueles lugares maravilhosos, assim, você fala, com certeza essa pessoa é feliz. Aí você vê aquele magnata com um chapeuzinho, com uma luvinha, taco de golfe, naquele campo lindo, você fala, com certeza esse cara é feliz. Quem joga golfe é feliz, porque o cara é rico, e vem com essas visões. No poder, aí vem um profeta do poder, a pessoa pensa, quem tem poder tem segurança. Então eu busco o poder para ter segurança. Então eu quero ter um cargo, eu quero ser uma pessoa de influência, eu quero ser aquela pessoa que manda exatamente porque eu quero segurança. Quantos relacionamentos se tornam abusivos porque você tem desequilíbrios de poder na busca de uma das partes de sentir segurança sobrepondo a outra. Ou seja, eu destruo a quem está comigo para eu ter segurança, porque eu tenho exercício de poder. Então nós temos relacionamentos abusivos, relações trabalhistas abusivas, relações de Estado, relação de pessoas, em empresas, em sociedades, até mesmo, às vezes, dentro de movimentos que deveriam estar pregando a vida e as pessoas estão no exercício de poder. Porque a pessoa pensa, se eu tiver poder, eu tenho segurança. Não é à toa que dizem, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela, porque na hora que a pessoa tem poder para resguardar a segurança dela, meu amigo, ela passa por cima de tudo. Olha que interessante, se você vê uma pessoa com poder, rica e bonita, caramba, velho, essa pessoa com certeza é a pessoa mais feliz do mundo, porque ela tem segurança, ela é poderosa, ela tem dinheiro, ela é feliz e ela é bonita, então ela tem um amor. E as pessoas acabam confundindo prazeres físicos com elevações espirituais e vira bagunça. Então, olha só, as pessoas hoje em dia correm para ser bonitas, ricas e terem poder. Então, eu quero ser bonito, quero ser rico e quero ter poder. Preletor, então, para a gente ser uma pessoa espiritualizada, a gente não pode ter nada disso? Não. Prestem bem atenção, porque a Seitonê ensina exatamente que nós podemos ter poder, riqueza e beleza, sim, mas no caminho correto. E a espiritualidade? As pessoas falam, não, eu também tenho que ser espiritualizado porque eu quero ir para o céu. Pô, eu já tenho segurança aqui, eu quero ter segurança também quando eu for para o céu. Eu já quero chegar lá e receber tapinha nas costas de São Pedro e falar, entra aí meu camarada, que você olha, além de bonito e rico, você é poderoso. Então eu quero manter meus privilégios no céu, eu quero manter também o meu status. Eu quero chegar no céu e meu nome estar no livro sagrado escrito com caneta colorida. Não quero só aquela caneta normal dos pobres mortais que aqui viveram na terra. Então eu quero uma espiritualidade que satisfaça os meus desejos. Então eu quero uma espiritualidade que ela seja fácil e mais formal. Que espiritualidade é essa? Aquela que basta um determinado ato e eu já estou salvo. É uma espiritualidade cômoda, uma espiritualidade que basta eu querer, basta eu pagar, basta eu sorrir que eu já tenho. É aquela espiritualidade, famosa espiritualidade fast food. Me dá o que eu preciso para que eu possa ser salvo. Então eu compro um terreno no céu, eu simplesmente faço determinada finalidade, eu aceito determinada forma e simplesmente eu já estou salvo. Se vocês observarem, eu trouxe esses 4 pontos. Todos eles estão baseados em um mesmo ponto. O mesmo ponto. Quem já sacou, já vai falar junto comigo. Qual é o mesmo ponto que gira em torno dessas 4 ideias, ou desses 4 cavaleiros, esses 4 cavaleiros do Apocalipse? Qual é o ponto, a ideia principal? É de que a matéria existe, ou seja,
é que a matéria é o principal. A beleza tem que ser física, a riqueza tem que ser dinheiro, o poder tem que ser status, tem que ser algo que me dê segurança física. A espiritualidade tem que ser fácil e formal. Então presta bem atenção. A ideia de que a matéria existe, ela é carro-chefe para o egoísmo, ela é carro-chefe para a ganância. Por que isso acontece? Porque eu acredito que é na matéria que eu vou conquistar elementos espirituais. Olha que interessante, eu acredito que é pela matéria que eu vou conseguir elementos espirituais que transcendem a forma. Então, esses pensamentos de que a matéria existe e é nela que eu vou encontrar o espírito, é que são os falsos profetas da atualidade. Hoje em dia nós temos uma horda de jovens, uma horda de pessoas sendo jogadas no limbo, sendo jogadas no mais profundo abismo do erro, exatamente pela essa venda aqui. Então, se você ganha dinheiro, você é uma pessoa de sucesso, logo você é feliz. Não é verdade isso. Não é verdade. A felicidade não vem de aquisições. Ah, mas eu sou muito feliz porque eu adquiri, eu realizei meu sonho. Ok, você vai ter uma felicidade parcial, não a felicidade total. A felicidade total é um conjunto de aptidões que são desenvolvidas. E o principal aspecto para você ser feliz é você desenvolver uma grandiosidade espiritual. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro mesmo, e não são felizes. Por que elas não são felizes? Não sentem crescimento, não se sentem realizadas, temem o tempo inteiro e passam mais o dia sofrendo do que se alegrando. Ah, mas eles podem ir para o resort. De nada adianta você ir, você pode ir para o melhor resort do mundo. Se você não estiver livre por dentro, não é o local que vai te transformar. Porque naquele resort as pessoas também têm problemas. Eu vou viajar para Paris, você sabia que o pariense também sofre? A pessoa que mora lá em Paris, ela também sofre, ela tem problema? Você sabia que lá também tem mendigo? Gente, então, ou seja, o que é paraíso para você, para quem está lá, não é paraíso, é comum. Então, ou seja, viver o paraíso não é um estado fenomênico, é um estado espiritual, que quando tem um aspecto fenomênico, pode ser manifestado. Então, olha só, todos esses aspectos dos falsos profetas, baseados na ideia que a matéria existe, levam para a mesma postura, que é a arrogância. Gente, como a gente encontra pessoas arrogantes por causa do falso, por estar seguindo os falsos profetas. E detalhe, viu? Muitas pessoas, às vezes, dentro de religião. Tem muita religião que, em vez do cara estar pregando o crescimento e a espiritualidade, a pessoa está pregando buscar isso aqui. Se você for bonito, se você for rico, se você for ter poder, você é abençoado por Deus. Espera lá, você é abençoado por Deus independentemente da vida que você leva, porque você é vida de Deus. Deus está no seu interior, então você é abençoado. Manifestar essa bênção é que depende da postura mental, mas todo mundo é abençoado. Na Seitianoye ensina, todo homem é filho de Deus, até aquela pessoa que está na pior aparência, a natureza dela é divina. Agora, a aparência dela é resultado da postura mental, dos pensamentos que ela alimentou durante a vida. Então, ou seja, esses pensamentos da beleza, da riqueza, do poder e da espiritualidade, baseado na concepção material, levam à arrogância. Então, a pessoa é bonita, fisicamente, ela acha que ela é melhor do que os outros, pela aparência. Só que a vida é sábia. Quando a pessoa vai ficando velha, porque a gente tem a pessoa quando é jovem, ela é bonita ou não bonita. Quando a pessoa vai ficando velha, começa a ficar todo mundo meio igual, né? Não estou falando que vai ficando feio, mas todo mundo começa a ficar meio igual. Então o que acontece? A idade vai dando uma democracia na beleza, ou seja, aquilo que era em pé já não vai ficando mais tão em pé, a pele já não vai tendo mais aquela beleza, então vai todo mundo ficando meio que igualzinho. Então, ou seja, aquilo que era a beleza, que era o sustento da pessoa, porque ela acreditava que era o amor, vai se desmoronando.
A pessoa que tem a base da sua felicidade na beleza física, ela definitivamente sofre na vida e muito quando ela começa a perder. Aí vem o desespero pelas cirurgias, começa a colocar botox, bota tanto botox que você não sabe se a pessoa fez uma cirurgia ou se enfrentou o Mike Tyson sem luva de boxe. Então o que acontece? A pessoa começa a lidar com situações que ela começa até a se deformar na busca de uma beleza, porque ela acredita que se eu tiver beleza, eu vou ter o amor. Gente, se a beleza física fosse sinônimo de amor, você não teria pessoas lindas sofrendo com relacionamentos e você não teria pessoas com o meu nível de beleza sendo felizes. Por quê? Para que a gente possa ser feliz, não depende apenas da beleza física, depende muito mais disso. Então não é a beleza física que vai te trazer o amor, é mais. O preletor disse que eu não preciso ter beleza física. Eu não falei isso não. Tem pessoas que usam desse argumento que eu estou trazendo, de que a beleza física não traz o amor, para falar o seguinte: já que a beleza física não traz, então eu vou judiar, tô nem aí, vou deixar meu corpo todo avacalhado, minha cara toda avacalhada, não escovo os dentes, não penteio o cabelo, eu saio na rua, fico parecendo um monstro, fico parecendo um Halloween, fantasia de Halloween, e não é isso, gente. Deus é bonito. Deus é beleza. A beleza ela foi criada para ser expressada. Olha que interessante. A beleza foi criada para ser expressada. Quando você cuida do seu corpo, quando você cuida do seu rosto, quando você cuida de você, você está expressando um aspecto maravilhoso de Deus. Porque uma das facetas da verdade é a estética. A estética é beleza. Só que você ser estético é muito diferente de você ser escravo. É muito diferente. É muito diferente. Eu me arrumo porque eu gosto de mostrar às pessoas aquilo que eu tenho de melhor, mas não é isso que vai me fazer ou não. Tanto que se uma pessoa chegar para mim, vou contar um exemplo que acontecia comigo, tenho até hoje um amigo, que toda vez que eu encontrava, ele virava para mim e falava assim: nossa, João, mas você é feio pra caramba, né? E eu sorria, batia nas costas dele e só falava. E ele falava todas as vezes. Foi passando o tempo, minha esposa, que na época era minha namorada, começou a ficar brava. Pô, mas para de falar que você é feio, você não é feio, né? E eu só ria. Aí um dia ela falou assim: eu vou brigar com ele. Se ele falar de novo que você é feio, eu vou brigar com ele. E eu virei para minha esposa e falei assim: não precisa brigar, não precisa brigar. Porque, na verdade, ele está expressando um sentimento dele, talvez um complexo que ele tenha, e quando ele me vê, ele sinta que eu seja... na cabeça dele, ele sinta que eu seja melhor do que ele, e ele quer tentar igualar. Ao invés dele tentar igualar pelo elogio, ele está tentando igualar pelo desprezo. Só que não é a opinião dele que me vale, não é a opinião dele que vai definir quem eu sou. Eu me expresso na potencialidade que eu tenho, naquilo que eu tenho. Se a minha face, se os meus traços não são os mais bonitos, se eu não estou tão parecido com aqueles que são os galãs, não tem problema. A minha beleza não é construída unicamente de traços, ela é construída de um conjunto total que me faz quem eu sou. Não é à toa que você se encantou por mim. Aí a minha namorada, minha esposa, virou e falou assim: puxa, amor, é verdade, você está certíssimo, e realmente, são os outros elementos que constroem tudo o que você é. Aí quando eu encontrei com ele, eu já estava esperando ele falar: ei, João, você é feio, né? Dessa vez ele não falou, ele virou para mim e falou assim: pô, cara, eu tenho uma admiração muito grande por você, porque você é bonito por fora e por dentro. Olha que interessante, ele mudou naquele momento em que eu não estava ligando para isso. Então a beleza física, ela é algo a ser expressado e não algo para escravizar. A pessoa que é escrava da beleza física é uma pessoa que perde a liberdade. E olha que interessante, já citei esse trecho nas palestras, Verdade da Vida, volume 13, Verdade da Vida, volume 13, Ética 1, o meu livro aqui é a segunda edição. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala, na página 90. Quando o ser humano começa a se apegar, por pouco que seja, aos aspectos materiais, ele tolhe com a sua própria mente a liberdade que lhe é inerente e passa a sofrer a falta de liberdade. Vou repetir. Quando o ser humano começa a se apegar, por pouco que seja, aos aspectos materiais, ele tolhe com sua própria mente a liberdade que lhe é inerente e passa a sofrer a falta de liberdade. A falta de liberdade.
Então, a pessoa quando se apega à beleza física e acredita que a beleza física que vai trazer o amor, ela perdeu a liberdade e por isso ela sofre. A pessoa quando entende que a beleza física é um dos aspectos, ela não sofre. Quando essa beleza já não é mais a mesma, quando ela vai sendo retirada e quando ela precisa manifestar de uma outra forma. Olha que coisa interessante, um casal jovem, pega um casal bem bonito, aquele cara assim, galã de cinema, aquela menina assim, atriz assim famosa, aquelas coisas assim lindas, aquele casal lindo. Você olha os dois assim se olhando, pegando a mão assim, eles se abraçando, você fala, gente, que coisa linda. Aí você pega aquele casal de idosos que já não andam com tanta facilidade, mas eles de mão dada, andando e se abraçando. Se você for observar, você vai chegar à conclusão, ou se você tiver uma sensibilidade um pouco mais aguçada, você vai achar o casal de idosos mais bonito do que o casal jovem. Aí você pergunta, por que o casal de idosos é mais bonito na manifestação ou na expressão de carinho do amor do que o casal jovem? É porque por detrás daquele corpo que já não é mais bonito, que já não está tão funcional, a construção de um sentimento grandioso e duradouro. Exatamente por a gente perceber isso, a gente acha mais belo. Se você for reparar, fisicamente não é. Fisicamente não é mais bonito. Sendo bem claro, bem direto, fisicamente não é mais bonito. O casal jovem é mais bonito do que o casal velho, porque o casal jovem, a pele é mais viçosa, o corpo tem mais formas, está naquelas formas esteticamente mais agradáveis aos olhos. Então, ou seja, o cara está fortão, a mulher está toda, e quando você vai ver o casal de velhinhos, não estão assim. Mas por detrás deles, a expressão de uma beleza muito superior à matéria. Muito superior. Então, quando a gente se apega à beleza física, nós perdemos a nossa liberdade. A mesma coisa em relação à riqueza. Se eu for rico, eu vou ser feliz. A riqueza material vai me levar à felicidade. É pura mentira. São os falsos profetas. Por isso que as pessoas ficam lá sofrendo lá na fila, esperando a sua vez para poder comprar o bilhete da loteria. Eu quero ganhar 30 milhões, eu quero ganhar 40 milhões, porque se eu ganhar 40 milhões, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar um tapa, vai ser cuspir na cara do meu chefe, fazer que nem naquele filme Clique, acho que esqueci agora o nome do filme, do Adam Sandler, que ele tem uma maquininha que ele pode parar o tempo, acelerar e voltar no tempo. É Clique, né? É Clique. O meu ponto aqui, o Gustavo me confirmou. Então, aí ele pode ir e voltar, vai lá, bate no chefe, faz porcaria. Tem gente que fala, se eu ganhar na loteria, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser xingar as pessoas, mandar todo mundo para um monte de lugar que não o mundo da imagem verdadeira e vou poder curtir a vida e comprar tudo o que eu quero. E muitas vezes, ganhar na loteria serve exatamente para afundar a pessoa no mais profundo desgosto, nas infelicidades e nas tragédias da vida, porque dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade? Sem sabedoria, não. Se você tem dinheiro, mas se você não tem sabedoria, meu amigo, você tem, muito pelo contrário, você tem uma âncora para te afundar na vida. Porque para você saber lidar com recursos, você tem que ter sabedoria. Mesma coisa o poder. Eu tenho poder, eu vou poder oprimir. Como eu oprimo, não serei oprimido. Pelo contrário, quem oprime vai girando a roda da vida e quando menos espera, a vida dá a volta e a pessoa acaba sofrendo tudo aquilo que ela plantou. Pode até não ser nessa vida, mas numa vida há de cumprir aquilo que plantou. Então, a ideia de que o poder vai lhe trazer segurança não é real. A segurança, ela transcende a vida fenomênica. Tanto que por mais poderoso que você seja, quando veio uma pandemia como essa que a gente vive ainda, né? Essa situação pandêmica nossa, poderoso ou sem poder? Muitos foram para o mundo espiritual, porque o poder não traz a segurança. Não traz. E a espiritualidade de muitos não mudarem nada, continuarem sendo pessoas repletas de atos horríveis, acreditando
vou para o céu. Eu fiz a formalidade, está o céu aberto. Aí me diz, que céu é esse? Que hotel ruim é esse que vai aceitar uma pessoa como você? Tem pessoas que têm uma arrogância, eu acho interessante, muitas vezes eu estou nas audiências e a pessoa vira para mim e fala assim, não, eu estou certo porque eu sigo determinada linha religiosa e eu vou para o céu. Eu falo, uau, como você é bom. Quando a gente vai analisar o que está sendo feito, o que está sendo discutido no processo, cara, que trambique, velho, que pessoa que não entende o que é moral, o que é virtude, faz tudo errado e acha que só porque acha que é assim, está correto. Então tem muitas pessoas que acham que estão fazendo bem, mas eles não estão fazendo realmente o bem. E volto a frisar, já falei isso em palestras passadas, bem não é uma formulazinha pré-determinada por algumas pessoas, não. Hoje em dia o pessoal está muito querendo definir o que é ser, o que é o bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal. Então, se eu fizer isso, eu vou estar sendo bondoso. Se eu não fizer isso, eu vou estar sendo maldoso. Muitas vezes não. Muitas vezes o bem se manifesta em algumas situações até de dificuldade, porque é aí que faz a pessoa crescer, é aí que faz a pessoa ser o que ela é. Exatamente pelas minhas dificuldades que eu vivi na minha adolescência, é que eu consegui desenvolver qualidades e capacidades que hoje eu consigo manifestar. Ou seja, aquilo que antigamente parecia ser algo ruim, na verdade foi muito bom para mim. Foi muito bom, foi uma bênção na minha vida. Se eu não tivesse passado as dificuldades que eu passei, hoje eu não seria quem eu sou. Se tivesse me dado facilidade financeira, se tivesse me dado a beleza física em demasia, hoje eu estava afundado na lama do materialismo e não estaria manifestando a espiritualidade que hoje, graças a Deus, me é dada a oportunidade de expressar. Tenho muito o que melhorar, mas já também caminhei bastante. Ou seja, os falsos profetas estão nas ideias materialistas. E quanto que as teorias materialistas hoje em dia estão avançando. Seja bonito, seja rico, tenha poder e pegue qualquer espiritualidade que você não precisa praticar nada. Olha, você já está feito, você vai ser uma pessoa feliz e realizada e mais ainda vai para o céu. Isso não te leva à felicidade. Aí a gente pega os escândalos das pessoas fazendo trambique, das pessoas fazendo coisas erradas, cometendo crimes, simplesmente para angariar bens, tirar foto e botar no Instagram e botar no Facebook. Então hoje em dia, o cara comete crime porque ele quer ostentar. Por que ele quer ostentar? Se ele precisa ostentar, é porque algo falta dentro dele. Ora, se riqueza traz felicidade, todo rico deveria ficar caladinho. O cara fica lá na dele, sou milionário, vou ficar aqui na minha. Para que eu preciso andar com um carro bom? Eu sou rico, eu não preciso. Eu vou andar com um carro bem simplesinho, porque eu não preciso mostrar. Eu viajar, não vou tirar foto nenhuma, eu não quero que ninguém saiba para onde eu vou. Mas muitas vezes a gente não pega as pessoas fazendo isso. Por quê? Por que a pessoa precisa mostrar? Eu preciso mostrar, eu preciso que as pessoas vejam o que eu estou comendo, eu preciso que as pessoas vejam aonde eu vou. Por que eu preciso tanto mostrar? É porque, na verdade, na ideia de compartilhamento, vem aquela sensação de alguém poder falar, nossa, sua vida vale a pena. Porque você precisa acreditar que a sua vida vale a pena. E se você for observar, muitos hoje afirmam, tenha isso que você é abençoado. A bênção não está aqui. Isso aqui é reflexo de quando você manifesta o que realmente você tem no seu interior. É espiritualidade que salva. Logo, os falsos profetas são aqueles que falam para você. É na matéria que você vai conseguir espiritualidade. É na matéria que você vai conseguir a essência da vida de Deus. É na matéria que você vai manifestar o amor. E não o é. E não é na matéria. Nosso tempo chegou ao fim. Eu vou continuar esse assunto na palestra da semana que vem, porque agora eu vou trabalhar sobre a beleza, a riqueza, o poder e a espiritualidade, sobre o verdadeiro profeta, sobre a visão dos verdadeiros profetas, aqueles que pregam a luz, a verdade e a essência. Os verdadeiros profetas são só da Setionê? Não, os verdadeiros profetas são a verdade que permeia todas as religiões que pregam a vida. Vamos então praticar a meditação Shinsokan? Muito obrigado!
Uma reverência. Muito obrigado. Vamos assumir a posição da meditação Shinsokan, sentado na ponta da cadeira, pés justapostos, pés juntos, calcanhares levantados, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante tranquilo, sereno, respiração lenta e profunda. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia sublime. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela infinita força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinita vida de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Irei fazer agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite maravilhosa. Meu muito obrigado. Não deixem de compartilhar e de dar o seu like ao vídeo, porque quanto mais fizermos isso, mais o vídeo ganhará destaque e outras pessoas terão a chance de conhecer a natureza, sua natureza divina e essa verdade tão maravilhosa da Seitonei que nos salva. E deixa eu pegar aqui o quadro, muito obrigado. E o nosso dever de casa dessa semana vai ser maravilhoso. Primeiro, a nossa meditação Shinsokan de todos os dias, sem falta. Nosso segundo dever é que você vai trazer o nome de uma pessoa. Pode ser familiar, pode ser amigo, pode ser conhecido, pode ser uma pessoa famosa. E simplesmente pensar nessa pessoa, fulano ou fulana, eu o abençoo. Eu a abençoo ou eu o abençoo, seja cada vez mais feliz. Muito obrigado. E traga essa pessoa exatamente para você ir construindo bons sentimentos, boas vibrações no seu interior. Abençoe a pessoa, abençoe. Traga a imagem do seu papai, da sua mamãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu namorado, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa, seu companheiro, sua companheira. Traga a imagem, seu colega de trabalho. Até pode ser alguém de qual você não esteja com tanta harmonia. Traga e abençoe. Quando nós abençoamos, nós construímos bons sentimentos, o que ajuda a moldar o nosso caráter e transformar o nosso destino. Abençoemos cada vez mais todas as pessoas. Abençoo profundamente a vida de cada um de vocês. Meu muito obrigado, uma feliz semana e até mais.